Olá pessoal, um grande abraço a todos, que a divina paz do Mestre e amigo Jesus permaneça conosco. Felizes estamos em retornar a esta casa de oração e trabalho, mesmo que de forma virtual, né? De forma diferente daquela a qual estamos acostumados, mas a alegria é imensa. Mesmo passando pelo momento em que estamos passando, o momento da pandemia, né, passando de 360 dias em que devemos tomar os cuidados que estamos tomando, né? O espírito Dr. Bezerra de Menezes diz que nós merecemos estar no lugar onde estamos, passando a situação em que estamos, vivendo o contexto em que estamos vivendo, seja qual for esse contexto, faz parte das nossas provas, faz parte das nossas expiações, faz parte também do nosso aprendizado enquanto espírito imortal. Dito isto, vamos com uma prece inicial pedir a permissão a Deus e a Jesus para iniciarmos os nossos trabalhos. Mestre, amigo incondicional de todas as horas, ampara-nos, Senhor, mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez na condição de pedintes do teu coração afetuoso, misericordioso, para encaminhar-nos nessa senda que não é fácil, que é árdua, mas que cada um de nós, lá do fundo do nosso inconsciente, tem a convicção de que pedimos para passar por determinadas situações e que ao sairmos dessas situações estejamos um pouco melhores do que antes, que possamos ter angariado experiência, conhecimento e principalmente aquilo que nos fala o apóstolo Paulo de Tarso, o amor. Sem ele vamos ser como um metal que ressoa, como um sino que tine. Que a tua divina e santa paz se estenda sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Caros irmãos, caríssimas irmãs, para nós levarmos adiante o trabalho, nós vamos para o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e vamos traçar algumas linhas somente para a gente ter a ideia do roteiro, né, que passaremos nesse período em que estivermos juntos, logicamente amparados pela espiritualidade amiga. A lição a ser trazida fala de um ateu, é a segunda parte, capítulo 5, do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós vamos ler um trecho, obviamente que não leremos tudo, né? uma parte, somente com algumas, intercalando com alguns pensamentos. Naturalmente que ler tudo ficaria muito cansativo, mas ao mesmo tempo que lendo uma certa parte vai nos dar um certo norte daquilo que a espiritualidade programou para nós passarmos nesse período de hoje. O senhor J.B.D., Kardec coloca as iniciais, era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas. Acho que aqui cabe uma pequena pausa para uma reflexão. Em extremo saturado de ideias materialistas. Quer dizer, não é uma certa ideia materialista, não são algumas ideias materialistas, mas um extremo, quer dizer, o máximo que você possa, saturado, quer dizer, passando do limite, chegando a um excesso. Então esse homem ele era um extremo saturado de ideias materialistas. Somente para a gente ter uma ideia de como funciona, né?
utilizando a linguagem trazida pelo senhor Hipólito Leon Denis Rivaio. Não acreditando em Deus, nem na existência da alma, a pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Naturalmente via mediunidade, né? Sofro, sou um réprobo, diz o Espírito, diz o senhor J. Aí vem a pergunta: fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer da vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Quer dizer, a pergunta remete a perguntar se somente aquela comunicação, aquela evocação, aquele chamado, se era uma situação para ele penosa ou agradável. Ele responde simplesmente: penosa. Não era agradável, penosa. Então ele estava ali, não estava de boa vontade, não estava se sentindo bem. Outra pergunta: a vossa morte foi voluntária? A vossa morte foi voluntária? No que ele responde: sim. Aí Kardec faz um comentário. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Vamos perceber esse estado, né? Percebeu esse estado desse espírito? É uma psicografia, né? O espírito está escrevendo, respondendo através do lápis e do papel, obviamente utilizando-se de um médium ou de uma médium, mas ele apresenta essas características. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e ainda rasga o papel. Nós sabemos que o espírito, o desencarnado, a vida espírita, a vida de um desencarnado é tão somente a continuação do espírito encarnado. Então serve para a gente tirar esse estado de espírito dele, dessa condição em que ele está. Quando a gente vê uma pessoa nesse estado, o que é que a gente imagina? Puxa vida, essa pessoa está num sofrimento terrível. E a defesa que ela tem, ou a forma dela expressar, dela chamar a atenção, é a agressividade. Desde a infância, quando a gente percebe as crianças agressivas, aquela criança ela quer passar uma mensagem, né? Ela está passando uma mensagem de que ela não está numa situação confortável. Então ela agride e ela chama a atenção. Chama a atenção de quem está sendo agredido e chama a atenção das pessoas ao redor. A comunicação continua. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Aí vem a resposta. Sou forçado a crer nesse Deus. Sou forçado a crer nesse Deus. Estamos falando de um desencarnado que está há 2 anos no plano espiritual, né? Pelo menos uns 700 dias. E aí estamos fazendo, obviamente, uma relação com a nossa maneira de ver o tempo, né? Nós sabemos que essa relação tempo e espaço no plano espiritual, ela modifica de acordo com o tempo e o espaço vivido, de acordo também com a subjetividade de cada espírito, né? Tem espírito que está no plano espiritual, é como se tivesse chegado ontem, passar anos. Tem espíritos que, com pouco tempo, com muito tempo, mas parece que chegou agora. Então vai depender da condição de cada um. Mas quando ele diz, sou forçado a crer nesse Deus,
a gente tem informação anterior de que ele não acreditava em Deus. Num primeiro momento, o não acreditar em Deus não quer dizer que qualquer que seja o espírito encarnado ou desencarnado seja um espírito ruim. Não. Nós viemos de uma época, né, nos anos 70, que nossos pais, meu pai e minha mãe, diziam assim: olha, aquela pessoa ali, ela é ateia, ou ele é ateu. Era como se fosse uma coisa extraordinária e que aquela pessoa era a pior pessoa do mundo. E hoje nós temos contato com muitos ateus e nós vamos percebendo que não é bem assim que funciona. Que o ateu muitas vezes é tão somente aquele que ainda não teve algo a lhe despertar a alma. Talvez até devido à forma como as religiões foram conduzidas, não é nenhuma crítica, não é nenhuma censura, é tão somente uma constatação, né? Muitas delas pedem respeito, a própria Igreja Católica, o Papa, de vez em quando pedem respeito, né, pelos atos que foram cometidos nos séculos anteriores, e quem sabe éramos muitos de nós, né, em outras encarnações, levando e distorcendo informações em busca de nossos interesses, né, de satisfazer nossos interesses. Então essa não compreensão ainda de Deus, ela não quer necessariamente dizer que é uma coisa má. Agora, nesse caso específico, vejam que quando ele diz: sou forçado a crer nesse Deus. Quando eu digo assim, sou forçado a crer em Deus, tem um peso menor. Mas quando eu digo sou forçado a crer nesse Deus, quer dizer que eu tenho um certo desprezo, tenho uma certa antipatia, né? Tenho um certo receio, ou o que quer que seja, eu quero deixar de lado. Sou forçado a crer nesse Deus. E a partir do momento que eu sou forçado, é porque eu cheguei à conclusão de que ele existe. Perceberam? Se eu sou forçado, se aqui na Terra eu tinha uma visão de ateísmo, chego no plano espiritual e eu sou forçado, naturalmente eu fiquei frente a frente com essa verdade, ou alguém me passou essa verdade, ou eu tive a certeza, a conclusão dessa verdade. Só que, mesmo assim, eu não quero aceitar esse Deus. É isso que nos passa esse espírito. Vem mais uma pergunta. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? Resposta: o tédio de uma vida sem esperança. Aí tem mais um comentário do codificador. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com o mal 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos detêm causa. É bem interessante porque o próprio Kardec passou por situações, né? Todos lembram daquela história de que ele deixa um livro, ele encontra um livro em uma ponte, né, do Rio de Paris, e aquele livro, já um pouco molhado, né, estava ali no sereno, aquele livro estava escrito. Era um livro dos espíritos e um cidadão havia escrito nele: este livro salvou minha vida. Aquele homem ia se jogar da ponte e leu aquele livro, trechos do livro, e esse livro lhe trouxe esperança. E acabou sendo outro homem também, que ia ter a mesma atitude, as pessoas jogavam-se da ponte daquele rio,
E essa outra pessoa também encontrou aquele livro e colocou embaixo, né? A minha também. Por quê? Porque não é fácil se encontrar o sentido da vida. Principalmente quem se cerca, como esse ateu, de tanta materialidade e coloca todas as suas expectativas nessa materialidade. Kardec diz aqui no seu comentário que grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos. Essa palavra sofisma, ela vem da filosofia, né, da Grécia Antiga, e um grande combatente dos sofistas era Sócrates. Outros dois eram Platão e Aristóteles, porque os sofistas baseavam as suas afirmativas em falsos raciocínios. Então esse homem se amparava nisso, nesses falsos raciocínios científicos, para justificar a sua vida totalmente materializada. E quantas vezes não passamos por isso, né? Essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo espírita que acabou chamando muito a atenção e que eu guardei essa mensagem. É um desenho que é bem interessante e nos leva à questão 88 de O Livro dos Espíritos. Essa mensagem... deixa eu só pegar aqui. Desculpa, o livro caiu aqui. Essa mensagem, ela consta de uma luz, que é um espírito, um perispírito e ao lado um corpo material. Então nos leva a pensar sobre essa questão 88 que diz assim: os espíritos têm uma forma definida, determinada, limitada e constante? Os espíritos respondem: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Quer dizer, aos olhos de espíritos, sim. Eles são, se assim quiserdes, uma chama, um clarão ou uma faísca etérea. Etérea em estado puro. Mas imaginem, aquele que vive com uma perspectiva extremamente materialista, né, em que a partir de si, ele vê o mundo a partir de si como um mundo extremamente material e vê a si mesmo como um corpo material. Ah, Marcelo, mas não é assim que nós nos vemos? Sim, é assim que nós nos vemos. Mas a certeza, a clareza de se ter em mente de que o corpo é tão somente uma vestimenta, é tão somente um instrumento que estamos utilizando, isso tira um peso muito grande das vicissitudes da vida. De sabermos que um dia não carregaremos mais esse fardo, né? E de que não somos nós que vamos nos retirar da vida. Não é essa forma. Utilizando a causa finalista, né, aristotélica, que é que tudo tem um fim, tudo tem um objetivo, né? Fim no sentido de objetivo, no sentido de meta. E observamos que, num primeiro ponto, há Deus, existe Deus. Nós espíritas cremos que sim, há um Deus. Se há um Deus, há finalidade nas coisas, há objetivo nas coisas. Agora, nós temos uma certa liberdade de agir. Senão estaríamos numa condição totalmente determinista em que tudo o que nós fizéssemos já estaria determinado. E não é bem assim. Nós temos a opção de escolher o nosso caminho. Nós temos o nosso livre-arbítrio para escolhermos o caminho. É certo que todos nós chegaremos a esse fim, chegaremos a esse objetivo, mas às vezes nós vamos pelos atalhos. Vamos tentar os atalhos e aí quando nos atrapalhamos. E tendo a certeza de que esse espírito é essa luz, essa chama etérea, quanto mais eu me apego à matéria, mais eu fujo da minha finalidade. Eu não vou compreender a minha finalidade, obedecendo a uma estratégia materialista
que é tão somente do ponto terreno. O meu ângulo de visão, ao invés de se ampliar, ele se reduz ao planeta Terra, a esse contexto, a esse momento que estamos. E aí tem mais uma pergunta. Quiseres escapar às vicissitudes da vida, adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Olha a pergunta inteligente. Você tentou o suicídio porque você queria fugir da vida, você estava infeliz. Talvez inconscientemente você buscasse a felicidade, ou você se suicidou para mergulhar no nada, para deixar de existir. Esse é o pensamento da grande maioria dos suicidas. Ora, o pensamento materialista é assim: se eu sou um corpo, não é que eu tenha um corpo, né? Se eu sou um corpo, ao acabar esse corpo, eu me acabo. Ao me acabar, acabaram-se os problemas. Vamos perceber que, apesar de pessoas inteligentes, né, que buscam a materialidade, muitas delas ligadas às ciências, às mais inteligentes ciências, mas a solução ela é simplista. Eu tenho problemas, não consigo resolver os problemas, sou infeliz ou estou infeliz por conta dos problemas, e aí eu vou tirar a vida do corpo, porque aí acabam os problemas. Este é o pensamento, em média, dos suicidas. E ele responde: por que não existiu nada? Perceberam que ele responde com outra pergunta. Por que ele pergunta? Por que não existe o nada? Porque ele buscava o nada. Apesar da consciência de que o nada não existe, de que ele está vivo, não mais num corpo físico, mas num corpo espiritual, ele ainda busca o nada. O que quer dizer que ele ainda não se arrependeu, mesmo após ter visto a realidade. E aí vamos separar as coisas. Num primeiro momento, o que é que ele viu? A possibilidade do nada. Para quê? Para, ao chegar a esse nada, ou deixar de existir, parassem ou cessassem todos os seus problemas. Ao mergulhar no sofrimento, né, porque chegou à espiritualidade pelas vias do suicídio, ninguém tem esse direito, né? É o maior dos crimes, nos diz a espiritualidade, tirar a própria vida. Ele não mergulhou no nada, ele mergulhou num sofrimento maior ainda. Então ele pergunta: por que não existe o nada, que é aquilo que ele buscava? A espiritualidade faz outra pergunta. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Ele responde: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. O que é que dá para a gente detectar? Qual o sentimento que falta aqui para esse espírito? Acho que o sentimento da humildade. O que é que a gente percebe aqui nessa resposta? Orgulho. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Apesar de não ter encontrado nada, apesar de não ter deixado de existir, deixou de existir somente o corpo físico, ele viu outra realidade, ele viu a realidade verdadeira. Mas ele está constrangido porque ele viu essa realidade. Qual seria o caminho mais fácil? Perceber a realidade, aceitar a realidade e, a partir daí, aceitar o grande erro, que foi o tirar a vida. E depois, aceitar os outros erros. Quais são os outros erros? A não aceitação dos problemas. A não compreensão da vida após a morte. A não compreensão de que o mundo original, de que o mundo primitivo, de que o mundo primário é o mundo espírita. O mundo terrestre, o mundo material é consequência.
É onde nós vestimos essa roupa carnal para desenvolver as nossas atividades e para resgatar nossas provas, nossas expiações e nos atualizarmos em conhecimento, em amor, e daí elevar a nossa condição espiritual. Então vejamos que a condição do orgulho, ela acaba travando esse espírito, e a decepção ela passa a ter um peso maior. E ele diz: meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Porque esse tormento ele é gerado por ele mesmo, não é gerado por ninguém. É gerado por si mesmo. Pelas dificuldades que ele coloca em perceber que a realidade não é aquilo que ele pensava antes. E quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente tem dificuldade em aceitar a realidade, mesmo sem retornar ao plano espiritual, né? Quantas vezes a gente insiste em coisas que a gente, por teimosia, às vezes por tradição, por costume, por hábito, nós guardamos dentro de nós e não queremos nos separar desses pensamentos. Gosto muito desse livro, Evolução em Dois Mundos. André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Tem um capítulo que é capítulo 9, dedicado à evolução e cérebro. Esse capítulo ele dialoga tranquilamente com as mais avançadas formas de conhecimentos da neurociência. Vamos ver o que diz aqui André Luiz, um trecho curtinho. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico. Porque uma grande parte dos neurocientistas, uma grande parte é materialista. E terá dificuldades, ou tem dificuldades em obter essa informação de que os neurônios eles também nascem e se renovam no plano extrafísico, não só no plano material, não só no nosso cérebro material. Na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função nos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso, demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas. O neurônio é toda uma usina microscópica. É bom lembrar que os neurônios são milimétricos. E os neurônios, eles são em números de bilhões. Há cientistas que falam um número de mais de 70 bilhões na nossa caixa cerebral, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos, apresentando o núcleo, escassa cromatina e um nucleolo. E aí André Luiz entra na parte científica, se aprofunda na parte científica, o que não nos vem ao caso. Mas somente para trazer essa questão do neurônio, que todos nós sabemos que são os responsáveis, por toda a nossa comunicação cerebral e do sistema nervoso, é por onde o nosso pensamento viaja. É por onde o pensamento viaja. E uma das grandes questões, um dos grandes problemas, ou uma das grandes perguntas a serem respondidas hoje pelos neurocientistas é: quem dá esse start nos neurônios? Porque eles viajam o cérebro todo. Todos os nossos pensamentos, eles estão conectados e se conectando em nosso cérebro e viajando o tempo todo. E se transportando o tempo todo. E passeiam pelo nosso corpo na medida em que nós necessitamos também do nosso corpo. Esse simples agitar de mãos, de braços, ele nasce no cérebro. E do cérebro ele emite sinais para
todo o nosso sistema nervoso que está espalhado por todo o nosso corpo. Então, da mesma forma, no plano extrafísico, eu sou aquilo que eu penso. Se eu tenho dificuldade em chegar no plano extrafísico e me ver como um espírito, é natural que isso me traga um trauma, um problema, uma dificuldade. Quantas dificuldades nós temos em perceber as coisas aqui, mesmo no plano material? Vamos prosseguir. Quisestes escapar, aqui falamos, né? Aquela resposta que ele traz outra pergunta, porque não existe o nada. Tem a número 8. De onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Quer dizer, todas aquelas ideias que ele tinha materialistas, vinha de onde? Somente para lembrar, né, estamos falando de um espírito ateu chamado J.B., do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele responde: em anterior encarnação, eu fora mal, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Uma escolha. Daí a gente vê outra questão, né? Não foi Deus quem o condenou. Não foi Jesus quem o condenou, ou quem deixou de o libertar. Eu fora mal e por isso condenei-me, quer dizer, eu internalizei uma situação em que eu queria ter a incerteza de tudo. E essa incerteza o invadiu de tal forma que ele acabou culminando com a incerteza de si mesmo. É complexo, né? Como pode a incerteza de si mesmo? Pois é, se a minha origem é o espírito e eu nego o espírito, eu estou negando a mim mesmo. E isso vai acarretar dramas terríveis, como o desse espírito. Tormentos da incerteza. E chegou a um ponto que ele suicidou. Buscando o nada, como ele se refere na pergunta anterior. Ele dá uma resposta com a pergunta: por que é que não existe o nada? Quer dizer, por que é que não existe aquilo que eu busquei? Eu queria o nada, porque o nada anularia todos os meus problemas. Doce ou amarga ilusão. Amarga ilusão. E quantas pessoas a gente conhece que passam por dramas assim? Quantas pessoas que se entregam aos problemas da materialidade e afundam-se numa depressão terrível? Porque os problemas existem, mas os problemas são para todos. Quantas pessoas que estão passando problema agora, especificamente na pandemia, né? Mas essas pessoas já traziam problemas. É que cada problema novo se transforma num problema maior. Você nem resolveu o primeiro problema e já cai no segundo e daqui a pouco esquece que tinha aquele problema. Porque a vida transforma-se num grande, num imenso problema. E qual deveria ser o pensamento nesse instante? Os problemas existem, mas os problemas são os problemas. Eu não sou os problemas. Eu estou passando pelos problemas. Quantas vezes já passei pelos problemas? Quantos? Tantos que eu nem lembro. De anos anteriores, de décadas anteriores. Às vezes a gente esquece do problema que nos atormentava, que nos tirava o sono na semana passada. E aí aparece outro problema e aquele já passou e eu já esqueci, mas eu continuo no mesmo estado e deixo de viver. De viver. Nessa pandemia nós encontramos pessoas que reclamam. E pessoas que reclamam com razão, é verdade. A pandemia é um estado coletivo do nosso plano que não é bom para ninguém. Né? Quantas pessoas que perderam seus empregos,
viram seus parentes desencarnarem, quantas que estão doentes, quantas que estão com parentes nos hospitais, amigos, as nossas dificuldades de termos que ficar em casa, evitar aglomerações, e se sair ter que usar máscara, né? E a máscara incomoda. Mas quando a gente olha para o lado e vê que cada um tem o seu problema e que estamos num plano em que o problema ele é inerente a esse plano. A grande questão é como nós vamos passar pelos problemas. Colocando em nossa mente, eu não sou o problema existe e ele será resolvido. Se ele não for resolvido, é que ele não tinha que ser resolvido, mas eu vou tentar resolver. Não é que eu vou deixar ao largo e passar e não resolver, ou não tentar pelo menos. Mas se eu não tiver as condições para resolver, é que não era para eu resolver aquele problema. Não devemos esquecer de que existe uma força maior. Quantas vezes nós queremos resolver os problemas de nossos parentes mais caros, né, de nossos amigos, e nós não conseguimos. E nós esquecemos que eles também têm suas próprias provas e expiações. Ah, quem dera eu resolver o problema de toda a minha família, de todos os meus amigos. Ah, será que ninguém pensa nisso? Pensa sim, mas será que é para ser assim? Não? Outra questão. Kardec faz um comentário. Aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das suas faltas. Para esses tais, a prova consiste na aquisição, durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura, que tem, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim, sofrem eles a pena, até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. A sistemática do mundo, do universo, né? A totalidade dos mundos, que nós não temos noção, né, de até onde alcançar. Se estamos falando em algo infinito, não temos essa pretensão. Mas a noção do sistema, do universo, não vai paralisar ou vai modificar porque eu vou pensar diferente. Não é assim que funciona. O pensamento do materialista, em muitas vezes, ele é egocêntrico. Egocêntrico da palavra ego, eu, e cêntrico, centro. Quer dizer, eu sou o centro de tudo. Quando eu me coloco no centro de tudo como uma pessoa egocêntrica, e todo o sistema do universo ele não é egocêntrico, ele prossegue. As pessoas têm suas vidas. Quando eu paro para dormir, o mundo não para. O mundo prossegue. Se eu viajar para o interior, for para uma caverna, me recolher num retiro, o mundo não para. O mundo segue. Não é? Se o mundo fosse a minha imagem, o mundo seria da forma como eu quero ou como eu penso. E não é assim, a ordem não é essa.
Eu é que tenho que me adequar ao mundo, ao funcionamento do mundo. E aí vem aquela questão da pergunta existencial, da principal pergunta existencial. O que é que eu vim fazer aqui? Por que é que eu existo? Por que é que eu existo? É a grande pergunta que todos os materialistas fazem, e aí não só os materialistas. Acho que uma grande totalidade de quem para e pensa sobre o problema da existência, que passa a não ser mais um problema. Passa a não ser mais um problema. Depende da visão, do ângulo de visão, das lentes que eu vou utilizar para ver a mecânica, a sistemática desse mundo. Eu terei problemas para viver, sim. Mas eu sei que ao final existirá outra condição em que eu vou ser observado ou analisado por mim mesmo, né, pela chama, pelo clarão, de que forma eu agi aqui. Então, se há essa finalidade para minha alma, hoje habitando um corpo, cabe a mim saber o caminho. Qual é o caminho? O que é que eu devo fazer? Jesus. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai é amor. O Pai é o supremo bem. O Pai é a perfeição maior. Eu não sei ainda o que é amor. Eu não sei. Porque o amor, a referência que eu tenho, ela é totalmente terrestre. Ela só começa a deixar de ser materialista quando eu escuto Jesus. Quando eu consigo compreender Jesus mesmo com minhas dificuldades, minhas limitações. Aí sim eu começo a ter uma ideia do amor. Ou colocar em prática é questão pessoal. Até onde vai o meu limite de amor? E Deus? Nós pensamos Deus a perfeição e se tem eu que preciso da felicidade, a minha irmã que precisa da felicidade, o meu irmão que precisa da felicidade, esse Deus há que trazer uma justiça, ou há que ser uma justiça, mas uma justiça perfeita. Mas eu não consigo alcançar ainda essa justiça total, perfeita, porque as referências que eu tenho de justiça são terrestres. Então eu estou muito distante de perceber essa justiça. Então eu preciso a cada dia de mais informações. Mas eu preciso também de forma racional, lógica e coerente. Fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todos os dias da humanidade, nos diz o senhor Hipólito Leon Denisard Rivaio. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, é chegado o nosso tempo. Agradecemos de coração a direção espiritual, a direção encarnada desta casa de oração e trabalho, onde temos tantos amigos, a quem enviamos o nosso abraço fraterno, virtual, abraço dos amigos que fazem o Bom Samaritano no bairro dos Torrões, e vamos elevar o pensamento a Deus agradecendo esse instante. Jesus, amigo incondicional, Deus nosso Pai misericordioso, ampara-nos nesse instante em que todo o nosso planeta sofre, mas que possa ser feita a sua vontade, que possamos ter a consciência das nossas existências. Primeiro, de que somos espíritos imortais passando por uma experiência, que possa, Senhor, nos ofertar fé, força e coragem para seguir adiante. Um grande abraço a todos e sentimentos de muita paz e de muita luz. Vamos viver com a nossa fé, a fé raciocinada, mas sendo orientados pela ciência que temos de momento.
vamos evitar aglomerações, vamos somente sair de casa se for necessário, né? Quem tiver o trabalho essencial, se precisar sair, use máscaras, álcool em gel, todas essas recomendações que nos fazem nos proteger e proteger também os outros. Grande abraço, muita paz.